Quero convidar os amados irmãos para a leitura aqui então do tema principal, né? Desses dias aí de preleções que os irmãos estão tendo, né? 12 dias. No livro do Evangelho de João, capítulo 15. Muito obrigado, amado irmão. Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, que é o tema principal dessas preleções. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Quero convidar também a Santa e Amada Igreja para a leitura no livro do Êxodo, capítulo 3. Leremos os versos 2 e 3. Os irmãos que estão acompanhando, o livro do Êxodo, capítulo 3, versos 2 e 3. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha. Por que a sarça não se queima? E ainda quero convidar os amados irmãos, leitura no livro de Jó, capítulo 14. Leremos dos versos 7 ao 10. Livro de Jó, capítulo 14, versos 7 a 10. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado, expira o homem. E onde está? Até aqui, amados irmãos, quero convidar a Santa e Amada Igreja para uma breve oração. Oremos. Pai eterno e santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor de toda a glória, Deus excelso, sublime, Deus vivo, Senhor Criador dos céus e da terra. Entramos, Deus, diante da Tua majestade, aqui já estamos, Senhor, neste momento de culto, onde já louvamos o Teu nome, Deus, relembramos Teus grandes feitos através dos louvores. E agora, Senhor, estamos diante da Tua santíssima palavra. Pai, o Senhor é digno de receber louvor e adoração, e nós somos pequenos e falhos. E nesse momento, Deus, reconhecemos que somos pecadores, falhos, e lhe pedimos sinceras desculpas. Pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados. Neste momento, Pai, eu rogo a Ti que envie Teu Santo Espírito, que nos ilumine nessa Tua palavra já revelada, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos ensine, Deus, a olharmos e vermos, Deus, o conceito e as orientações e o remédio que existe na Tua Santa Palavra. E que neste momento, Senhor, eu só fale aqui o que for ministrado pelo Teu Santo Espírito com a Sua expressa autorização. Neste momento, Pai, eu clamo a Ti, que eu diminua, que eu desapareça, e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o soberano Senhor, que escolhe, designa e mantém
permanente o fruto do nosso trabalho. O tema proposto aqui nesta série de preleções de 12 dias é frutificar. De fato, é um tema oportuno, porque estamos num tempo rodeado por pessoas que precisam dos nossos frutos. Eles não sabem, mas eles precisam dos nossos frutos. E nós precisamos produzir esses frutos, sabendo, antes de tudo, que há frutos bons e maus. E para fundamentar isso, eu convido os irmãos a leitura aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 16. Eu quero chamar a atenção no sentido que os irmãos prestem atenção neste texto, porque ele é fundamental para que nós possamos, de fato, frutificar. Mateus 7, 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode, note isso, amados irmãos, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. O Senhor Jesus, nesta passagem, ele diz que a árvore boa, ela não pode produzir um mau fruto. E o mesmo Senhor Jesus, na passagem do jovem rico, quando ele é abordado pelo jovem rico, ele diz algo muito interessante que nós devemos guardar profundamente em nosso coração. O jovem rico o aborda e diz: bom mestre. Antes do jovem rico formular a pergunta que queria fazer a Cristo, Cristo o interrompe e diz: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, apenas um, e é o Deus que está nos céus. Veja que Cristo, mesmo sem pecado, pelo simples fato de estar revestido de um corpo humano, vivendo neste mundo tenebroso, em meio a pessoas corruptas e corruptoras, Jesus não se considerava bom. E ele diz para aquele jovem no primeiro ensino: não há ninguém bom, a não ser um, Deus que está nos céus. Assim sendo, amados irmãos, todo bem só pode proceder de Deus. E é por isso que nós devemos entender, então, na questão do frutificar, que todo bem procede de Deus. Então, não pode haver um fruto mau numa árvore boa. E para que eu seja uma árvore boa, eu devo estar fundamentado em Deus, nas coisas de Deus, porque é lá dele que procede todo o bem. Não existe uma outra fonte de bem. Engana-se o coração humano quando ele acha que ele é um bom coração, que é uma boa pessoa com um ótimo coração. Não, nós não somos. Nós somos pessoas atormentadas pelo pecado, tentadas, provadas, e que estão expostas à queda. Então nós precisamos entender que todo bem procede de Deus e nele nos fundamentarmos, porque nenhuma outra raiz vai manter uma árvore frutífera de outra forma, senão naquela única, de onde procede todo o bem. Então, assim sendo, irmãos, isso posto, não te veja como um homem natural, mas te veja como uma árvore frutífera enxertada em Deus. E por que eu dou este conselho aos amados irmãos? Não te veja como um homem natural, ou seja, aquele homem que nasce, vive, conquista as coisas
e depois passa como a erva do campo. Porque para este homem não há esperança, mas há esperança para a árvore. Vamos reler aqui o texto de Jó, capítulo 14. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão seus rebentes. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Há esperança para a árvore. Mas não há esperança para o homem natural. Veja o verso 10. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? O homem natural é aquele homem que não tem o Espírito Santo de Deus. É aquele que não pode produzir os frutos que Deus espera da árvore frutífera. Não há esperança para ele, mesmo que ele conquiste o mundo inteiro. Certa vez o Senhor Jesus conta uma parábola de um homem que ele tem uma super safra. E ele então fica muito feliz com aquela super safra que ele tem. E o seu coração o engana profundamente. E ele diz: já sei o que farei, derrubarei o meu celeiro, construirei um celeiro muito maior, colocarei ali toda a minha safra e direi para a minha alma, quem é o homem? E direi para a minha alma: come, bebe, regala-te, porque tens para muito tempo. E o Jesus diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem para dar? Para quem será? Então, irmãos, o que nós entendemos é que para sermos frutíferos, temos que estar enraizados em Deus, a fonte de todo o bem. E que há esperança para a árvore frutífera. Apenas com o cheiro das águas ela brotará. Mas não há esperança para o homem sem Deus. Não há esperança para um homem que não está enraizado. Dito isso, irmãos, quero convidar os amados para voltarmos ao texto base, que é em João. João capítulo 15, verso 16. Há esperança para a árvore, mesmo caída e seca. Talvez algum de nós aqui hoje esteja caído e seco. Mas nós somos árvores plantadas por Deus. Árvores frutíferas, a fim de produzir o fruto permanente de Deus. E se estivermos caídos, prostrados, com nossa raiz seca, com o nosso tronco morrendo, ainda assim haverá esperança para nós. Porque basta um mover de Deus. Ao cheiro das águas, os rebentos voltarão a brotar. Quando o Senhor Deus vai escolher o seu sacerdócio, Ele pede para que o patriarca das 12 tribos coloquem seu bordão, sua vara, e deixem no tabernáculo da congregação. E ele diz: aquela que brotar, esse será o sacerdote. E aí quando ele deixa aquele bordão, um pedaço de pau morto, sem raiz, que já não tinha mais vida em si mesmo, aquele cajado, aquela vara de Arão, ela floresce. E nasce amêndoas daquela vara. Ao cheiro das águas brotará. Se você se sente prostrado nesta noite, saiba que você não é um homem natural, para quem não há esperança. Louco, essa noite pedirão a tua alma. O que você tem para dar? Não, você é a árvore. Você é a árvore e você pode produzir os frutos que o Senhor Deus designou para você. Veja, existe uma estrutura aqui. João capítulo 15, verso 16, o tema da preleção. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai,
em meu nome, Ele vos conceda. Existe uma estrutura aqui. Existe uma ação organizada aqui pelo Senhor Jesus. Uma ação organizada com causa, forma, efeito e resultado. A causa, Cristo escolheu. Não, eu não vou frutificar porque eu me sinto uma boa árvore. Não, eu não vou frutificar porque eu acho que eu sou a árvore mais frondosa do jardim. Não, eu não vou frutificar porque eu sinto que eu posso alimentar as pessoas, porque o meu fruto é muito bom. Não, assim eu não vou frutificar. Assim, eu sou o homem natural, para quem não há esperança. Mas eu vou frutificar por causa, a causa disto é que Cristo escolheu. Cristo chamou. E se você está aqui esta noite, você não está aqui porque você é uma boa pessoa, porque você é religioso. Eu não estou falando que você não é boa pessoa, mas que você não está aqui por isso. Que você é religioso, porque você é batista, porque a sua família congrega aqui, porque o pastor é amoroso. Não é por isso. Você está aqui porque o Rei do Universo escolheu você para estar aqui. E este é um privilégio imenso, que nós não merecemos, mas chama-se graça. É a graça de Deus. Eu não mereço ouvir esse sermão. Eu não mereço ser uma árvore frutífera. Eu não mereço ser alguém que Cristo escolheu. Eu não mereço isso. Mas eu recebo a graça e falo obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Então essa estrutura que nós vemos de uma ação organizada é com causa, e a causa é Cristo escolheu. E ela tem uma forma. A forma é: Cristo designou uma ação, e esta ação é ir e dar fruto. Vai porque você pode, porque há esperança para você, porque você não é um homem natural, você é um homem chamado por Cristo, você é uma mulher chamada por Cristo. Cristo escolheu você e designou para você ir e dar frutos. Ora, isso não procede de você, isso não provém de você. Isso procede da fonte de todo bem, a única fonte de todo bem, a saber, Deus, que reina soberano pelos séculos dos séculos. Então nós vemos aqui nessa estrutura, a causa Cristo escolheu, a forma Ele designou, a ação. E a ação é ir e dar fruto. O efeito é a produção de um fruto permanente. Não apenas um fruto momentâneo, algo bom, que alguém cria de alguma forma, mas que se desvanece rapidamente. Aqui está dizendo um fruto permanente. Um fruto que, se você evangelizar alguém, e essa pessoa se converter a Cristo, esse fruto permanecerá por toda a eternidade, de uma palavra que você deu para alguém. Um fruto permanente, e isto é possível, porque há a supervisão do Rei Todo-Poderoso, do Senhor Deus. Então nós vemos a causa, Cristo escolheu, a forma, designou a ação, que é ir e dar fruto, e o efeito é a produção de um fruto permanente. E o resultado, irmãos, chama-se providência. Pedir e ser atendido pelo Pai. Veja que no texto está: não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, a causa. E vos designei para que vades e deis fruto, a forma. E o vosso fruto permaneça, o efeito. E olha o resultado. A fim de que, esse é o resultado, que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isso chama-se providência.
Você não está desamparado à própria sorte, como um homem natural, que acha que ganhou o mundo e que pode regalar-se por muito tempo, mas não passa de um louco, porque quando a sua alma for requerida pelo Rei do Universo, ele não terá nada para dar. Não, esse não tem esperança. Mas você tem a providência, como uma árvore, mesmo que esteja com seu tronco morrendo no chão, ao cheiro das águas irá brotar novamente, porque há esperança para você. Porque o resultado da causa de Cristo ter te chamado é a providência de Deus. Então nós temos, diante desse cenário, duas formas de vida propostas. A forma de vida do homem natural, que vive para si mesmo, e o apóstolo Paulo diz que este homem natural que vive para si mesmo, o seu Deus é o seu ventre, porque ele vive para o seu bem-estar, ele vive para a sua satisfação pessoal. Mas você também tem a forma proposta por Cristo, por Deus, que é a de viver frutificando para Ele e recebendo a providência dEle. Veja que isto é pactual. Você frutifica para Ele e Ele te dá a providência. Ele nunca vai te abandonar. E eis que estou convosco, diz o Senhor Jesus em Mateus 28, acho que é verso 20, se não me engano. Eis que estou, não é que estarei no futuro, estou no presente. Eis que estou convosco todos os dias. E você então terá a providência. Deus age assim, amados irmãos. Desde o início da revelação divina pelas Escrituras, Deus age assim. Ele comissiona homens frágeis, fracos, esquisitos, pecadores. Ele comissiona esses homens para dar frutos permanentes, a fim de mostrar a sua própria glória na fraqueza do ser humano, a fim de mostrar a sua própria glória numa árvore cujo tronco está morrendo e a raiz secando, e com apenas o cheiro das águas, ela vai arrebentar em frutos novamente, como uma planta nova. É assim que Deus mostra a sua glória. Então, desde o começo, Deus chama os homens e os comissiona. Deus escolhe os homens e os capacita para realizarem uma obra. Isto, desde o começo foi assim. Para que esses homens frágeis possam dar frutos permanentes. E nesse processo, Deus entra com providência. Quero fazer um pequeno paralelo com a sarça que Moisés viu, que queimava e não se consumia. Se os irmãos quiserem voltar lá, Êxodo capítulo 3. Veja como Deus faz. A causa, quero convidar os irmãos, capítulo 3 de Êxodo, versos 7 e 8. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Deus então se importou com o seu povo, o povo que ele escolheu. E Deus então ouviu o lamento do povo. E diz aqui que Deus desceu para livrar aquele povo daquela escravidão e levá-lo a uma terra maravilhosa. Deus precisava de Moisés para fazer isso? Não. Deus poderia fazer isso. Com o sopro da boca de Cristo, Ele destruirá o anticristo e todo o poder maligno das trevas. Com o sopro da boca apenas. Com
apenas a sua palavra. Deus criou todo o universo, Deus criou toda a natureza, a fauna, a flora, os animais, os peixes marinhos, as bestas feras do campo, os astros, sol, lua. Fez separação entre o mar e a terra seca apenas com a sua palavra. Deus não precisava de Moisés. Mas por que Deus chama Moisés? Graça. Isso chama-se graça. Deus tem o seu propósito e comissiona, Ele escolhe e comissiona o homem para produzir frutos, a fim de que Ele próprio entre com providência para este homem, e como uma planta nova, Ele começa a produzir frutos, mesmo que seu tronco esteja morrendo, e sua raiz secando. Isso chama-se providência, isso chama-se graça, e nenhum de nós é merecedor disso. Então veja que a causa, Deus viu o lamento do seu povo. A forma, Deus designou o seu povo para congregar e servi-lo no deserto. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo, a ordem que Deus dá para Moisés é: fale para o faraó, liberte meu povo para me prestar culto no deserto, para me servir no deserto. Isso foi o que Deus designou. Essa é a forma. O efeito, Ele purificou o povo no deserto. Durante os 40 anos que eles rodaram no deserto, muitos caíram e ficaram prostrados lá. E o autor da carta aos Hebreus diz: tomai como exemplo aqueles homens no deserto, porque muitos caíram e ficaram prostrados lá. Deus purificou o seu povo no deserto. Em nossos dias, na Igreja de Cristo, muitos têm caído e ficado pelo caminho. Não têm se aperfeiçoado na santificação do Pai. Não suportaram o ardor, o calor da jornada, do caminho. Mas muitos continuam produzindo seus frutos. Veja aqui o resultado. Seu povo congrega e cultua até hoje. O povo que Deus mandou Moisés o faraó libertar, este povo congrega e cultua até hoje, ou seja, este fruto é permanente. Esse povo tornou-se igreja, a igreja é o Israel de Deus. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela, e a providência fez perseverar em meio às dificuldades de cada geração pelas quais passou a igreja. Note a semelhança da ação. Jesus e Deus, Pai, são um. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus hoje, a quem nós estávamos louvando agora há pouco, e de quem recebemos instrução agora através da Santa Palavra. Veja a semelhança da ação. Jesus nos escolheu. Deus atraiu Moisés. Êxodo capítulo 3, verso 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha. Por que a sarça não queima? Moisés foi atraído por Deus para se aproximar da sarça. E ali ele foi instruído: Moisés, tire tua sandália dos pés, porque esse lugar onde você está pisando é santo, porque eu estou aqui. E aí então, Jesus nos escolheu, Deus atraiu Moisés. Jesus nos designou, Deus designou Moisés. Êxodo 3:10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Veja a semelhança da ação. Nosso fruto permanece. O fogo na sarça não se apagava e não se consumia. Sabe o que é isso, irmãos? Exemplo de eternidade. O fogo da sarça, que o anjo do Senhor, que é Cristo, mostrava para Moisés, era um exemplo de permanência, de algo duradouro, de eternidade, algo que nunca vai passar. Aquele fogo queimava e a sarça não consumia. Aquele fogo queimava representa a santificação do povo, que é eterna, não se consome. Pelo fogo nós somos santificados.
Existe um debate teológico, ao meu ver, sem razão de ser, que é quando João Batista diz: eu vos batizo com água. Depois de mim vem um que eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua palha a tem na mão. Recolherá o trigo no celeiro e a palha para o fogo inextinguível. O debate teológico que existe é que alguns falam que este fogo é o fogo purificador da santificação. E outros falam, não é. Este fogo é o fogo condenatório do inferno. É o fogo que não se extingue. Eu quero dizer para os irmãos que é os dois. O Senhor Jesus batiza com os dois. E o Senhor Jesus, Ele é juiz. E Ele tanto vai santificar o seu povo através do seu Santo Espírito, pelo fogo. Como Ele vai condenar os ímpios, aquele que não tem esperança, pelo fogo. E esse fogo é inextinguível e eterno. E a sarça estava lá como um sinal visível para Moisés ver. Uma ilustração clara de eternidade, a fim de que vosso fruto permaneça. Não existe um trabalho mais útil do que frutificar para Deus, porque este produto, muitas vezes você não vê o retorno, mas ele é eterno e ele permanece. Então, nosso fruto permanece, o fogo na sarça não se apagava, não se consumia. É um exemplo da eternidade, da santificação e da condenação. Ambas são eternas. Santos no céu, eternamente. Ímpios, aqueles que não há esperança, eternamente no fogo inextinguível, onde o pecado será condenado na carne, segundo Romanos 8:3. Moisés pediu a Faraó e ele deixou o povo ir. Providência. No entanto, houve muito trabalho a ser feito. Moisés foi 10 vezes falar com o Faraó. 10 vezes. Senhor, se o Senhor é tão poderoso, por que logo na primeira vez o Senhor já não resolveu isto? Deus tem seus propósitos. E Ele deixou para as gerações futuras um mover da sua glória nessa situação. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que uma vida frutífera é a que tem as seguintes características. Os chamados de Deus. Não fostes vós que escolhestes a mim, disse Jesus. Eu vos escolhi a vós outros. A segunda característica, a determinação de Deus na sua forma. Eu quero convidar os irmãos aqui. O apóstolo Paulo aos Efésios, ele fala da armadura de Deus. Nós não vamos comentar essa armadura. Vamos ler apenas os versos 17 e 18 do capítulo 6 de Efésios. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Na sua Bíblia aí, esse Espírito está com letra maiúscula. É o Espírito Santo de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É assim que nós frutificamos, sabe como? Espírito e palavra. Não existe frutificar sem a palavra, só com o Espírito. Não existe. Não existe frutificar só com a palavra, sem o Espírito. Não existe. É a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram nécias. Quer dizer, tolas. A palavra nécia, um dos sinônimos da palavra nécia é absurdo. Por quê? Elas tinham lâmpadas. As que tinham lâmpada e azeite, que representa a palavra e o Espírito, entraram para as bodas. A que não tinha o azeite não entrou. Então é a lâmpada e o azeite, é a palavra e o Espírito, assim que nós frutificamos. Assim, a terceira característica, o fruto é a utilidade do serviço. Lá em Atos 5, 38 e 39 diz: se esta obra for de Deus, ela permanecerá. Se ela for dos homens, será destruída. E a quarta e última característica daquele que vai produzir de fato é a supervisão de Deus. O que
precisamos para frutificar, Ele concederá. É a providência. No deserto, nuvem, coluna de fogo, maná, água saindo da rocha. Na nossa vida, nem sempre essa providência vem do jeito que imaginamos, mas com certeza será o que nos fará permanecer e perseverar. Por fim, irmãos, vá e lance a sua semente, como a parábola do semeador. Lance a sua semente. Não se importe em que campo ela está caindo. A ênfase da parábola do semeador é a semente e não o semeador. A semente é a palavra. Vá e lance a semente. A que cair em solo fértil, produzirá frutos. Há esperança para a árvore, mesmo que o tronco esteja morrendo e a raiz secando. Mas não há esperança para o homem sem Deus. Te veja como uma árvore frutífera, porque a causa é Cristo. E que Deus abençoe. Convido os irmãos a uma breve oração.